Nossa reflexão hoje é a mensagem para o mês de setembro. O mês de setembro é um mês muito especial, porque temos a mudança de estação do inverno para a primavera. Já podemos sentir um pouco esse ar de primavera, das coisas começando novamente a florescer, o verde começando a brotar. Eu queria deixar para nós uma palavra para esse mês de setembro, que é o versículo bíblico das senhas diárias para o mês de setembro. Encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados das pessoas, e nos confiou a mensagem da reconciliação. É bem interessante essa mensagem do Paulo, como ele olha para a comunidade dos coríntios, ele escreve para as pessoas, olhando do ponto de vista de Deus, aquilo que Deus vê na vida de uma pessoa, que é o pecado, que separa de Deus, que acaba prejudicando a vida das pessoas, a imagem das pessoas. Agora Deus pensou numa resposta ao dilema, à preocupação que as pessoas têm. E ele fala de Jesus Cristo, que veio a esse mundo, que morreu na cruz, e ele fez esse sacrifício para novamente trazer essa reconciliação do que estava separado e estava em inimizade, o ser humano com Deus. Paulo ele anuncia essa boa mensagem, dizendo que a salvação ela vem de Deus, é obra de Deus na vida de uma pessoa. E Deus ele não acusa o pecado de uma pessoa, muito pelo contrário, ele convida para o arrependimento, para o perdão, para uma mudança. Arrependimento e perdão sempre requer mudança, de não sermos mais os mesmos. Vejam que em 2 Coríntios 5,17, Paulo inclusive fala de estar e viver em Cristo, nós somos uma nova criatura. As coisas antigas elas passaram e novas coisas elas são formadas, elas se criam a partir do caminhar com Deus. Desta forma, Deus ele reconciliou o ser humano com Deus e também uns com os outros, de forma que nossa convivência, nossos relacionamentos, eles criam os seus atritos, suas dificuldades, seus problemas, mas nós vivemos sempre buscando a reconciliação, esse ponto de encontro. Se Deus não nos acusa o nosso pecado, por que nós vamos acusar o pecado ao outro? Nós somos convidados a nos perdoar. E a partir desta reflexão, eu gostaria de olhar para o mês de setembro, que tem uma mensagem, que tem um desafio, uma reflexão bem real. Tem a cor amarela e ela quer convidar as pessoas para agirem na prevenção ao suicídio. Temos hoje dados alarmantes que acontecem até por conta de toda essa trajetória de uma realidade que é insegura, instável, com os seus problemas, talvez até por problemas não resolvidos, e pessoas acabam entrando num labirinto do qual não conseguem mais sair e acabam desistindo de viver. Queremos olhar a partir desse ponto, quando acontece o suicídio, quando alguém perde a perspectiva de vida e se tira a própria vida, quem falhou? Quem é o culpado? É o próprio suicida? É a família? São os amigos? É a igreja? É o mundo no qual nós vivemos, até mesmo com tantas possibilidades, telefones, de serviços à disposição, ao qual uma pessoa pode recorrer e também pedir ajuda. Talvez olhando também a partir da palavra de Deus, nós poderíamos olhar que não podemos culpar o suicida
da atitude que ele toma. Até uma definição a esse respeito diz que um suicida, ele não quer tirar a sua vida, ele quer acabar com a sua dor. Ele se sente tão oprimido, tão sufocado, que a única saída que ele vê é desistir de viver. Poderíamos também olhar para a família, no contexto onde aprendeu os valores para a sua vida, as escolhas, decisões, enfim. A família, ela faz parte do convívio que cerca uma pessoa com os seus problemas. Mas também não podemos culpar tão somente a família, porque a família, ela tem as suas falhas, mas ela está aí também para dar o suporte. Poderíamos talvez falar então dos amigos, de pessoas que o cercam no trabalho, na vida social, enfim, nos nossos relacionamentos. Mas nem sempre também os amigos, eles percebem o que pode estar acontecendo. E aí, talvez como amigos também nós falhamos. Podemos olhar para a igreja ela é portadora dessa mensagem, da qual Paulo também fala, da reconciliação, da vida nova, da perspectiva que Deus dá. Mas como igreja, muitas vezes estamos limitados, talvez até às vezes falhamos, esquecendo, não observando, não vendo a pessoa que se afasta ou que vive na solidão, vive debaixo dessa opressão. Às vezes tem pessoas que até procuram a igreja e se decepcionam com ela e acabam abandonando a sua própria vida, a família, a igreja. Poderíamos ainda olhar para todo esse sistema de saúde que às vezes também falha, ou mesmo essas organizações, ONGs, organizações não governamentais, iniciativas que ajudam. Em Blumenau, na época quando trabalhávamos em Blumenau, nós tínhamos ali um centro de atendimento por telefone. Então tinha pessoas que ligavam, que tentavam desabafar, que falavam, e às vezes não se identificavam, mas a gente podia conversar e orar com ela. Outras vezes até a pessoa sentia confiança, a gente conseguia ouvir e entender e ajudar ela, e ela procurava um contato pessoal. E a gente percebeu como é importante essas organizações, esses serviços disponíveis, os quais a gente pode procurar, os quais a gente pode também encaminhar uma pessoa. Queria olhar essa abordagem e toda essa forma um pouco maior e ampla, porque nós somos um sistema. Nós vivemos o que podemos chamar de redes de apoio, que podem de alguma forma cercar uma pessoa, ou até mesmo como um pescador, ele lança a rede para pegar peixes. Dessa forma nós sermos uma rede que tenta alcançar pessoas e resgatar elas do desespero, do medo, da solidão, o que pode cercar uma pessoa, o que pode também isolar ela. Como família, como igreja, como amigos, como sociedade, nós somos esse sistema maior. Às vezes um sozinho não consegue e precisamos olhar principalmente para pessoas e perceber comportamentos que mudam, quando a pessoa ela se isola, desanima, às vezes até uma questão de saúde, de fraqueza, falta de descanso, alimentação, a pessoa ela vai se deprimindo, e é um processo gradativo onde a pessoa ela faz planos para destruir a sua própria vida. Poderíamos achar uma solução muito fácil, dizer assim, é o poder do mal, é Satanás, enfim, o que cerca, o que leva uma pessoa ao suicídio. Eu queria observar 3 aspectos a respeito dessa cadeia que uma pessoa
ela acaba sendo envolvida ou aonde ela entra. Primeira, o que leva ao pensamento suicida? Esse é um aspecto que começa de uma forma muito sensível. Às vezes um pensamento, um sentimento não tratado, não trabalhado. Quero lembrar o que Martim Lutero, o reformador da igreja no século XVI, ele disse o seguinte: nós não podemos impedir que as aves sobrevoem a nossa cabeça, mas o que nós podemos fazer é impedir que façam ninhos. Quando vêm sentimentos, depressão, deprimidos, é importante nós procurarmos ajuda. Procurar amigos, procurar família, procurar médico, procurar igreja, procurar uma organização que pode nos ajudar. Eu creio que como organização, igreja, família, amigos, nós queremos ajudar pessoas em necessidade. Então, não tome esse pensamento para si. Se não consegue se livrar dele, peça ajuda. Um segundo elemento é essa questão da trajetória. Normalmente, quando um pensamento ruim se armazena na nossa mente e também no nosso coração, existe uma trajetória que a pessoa ela vai caminhando e vai fazendo esse plano. E talvez como amigos, família, como igreja, como organizações, a gente pode perceber pessoas isoladas, solitárias, para olhar a trajetória delas. Principalmente dar muita atenção para quem manifesta alguma palavra, algum sentimento de desistir de viver. E um terceiro aspecto, o que acontece no final, naquele último momento em que uma pessoa ela se tira a vida, que ela se suicida. Nós não conseguimos olhar aquilo que realmente toma conta da pessoa no ato e quando ela chega nesse momento e tira sua própria vida. É um sentimento bem difícil que nós não conseguimos entender. Muitas vezes é consequência da depressão, de uma doença, de um problema maior que a gente identifica. Mas fato que nesse momento final, quem sabe o que acontece na mente e no coração de uma pessoa é Deus. E por isso, nós temos que entender que quem é o juiz é Deus. Nós podemos olhar algumas situações, talvez até problemas, para aprender, para identificar, para podermos agir de uma forma preventiva, para que outros casos não se repitam. Mas no final, quem é o Senhor sobre a vida e sobre todas as coisas é Deus. Ele é juiz e a gente precisa aprender a entregar para Ele e deixar que Ele julgue essa situação. Porque também por um suicida, Jesus Cristo morreu. E Ele está na presença de Deus e será olhado a partir de Deus, da forma como Ele vê e conhece a mente e o coração de uma pessoa. Porque realmente nós não temos como justificar ou como explicar o porquê de alguém se tirar a vida ou mesmo de um suicida. Não existe argumento bíblico. Nós vemos até personagens bíblicos que também acabaram se suicidando. Por exemplo, podemos olhar a história de Sansão, podemos olhar a história de Jonas, que também desanimou e desistiu da vida, mas Deus o preservou, conforme lemos no livro de Jonas. O próprio Judas. A Bíblia ela trata não o tema suicídio, mas ela trata de situações onde pessoas acabaram tirando a sua própria vida. Por isso, não tem explicação, não tem como justificar. A Bíblia ela dá o mandamento, não matarás. Desta forma, quem é o juiz, quem vai tratar desse tema é Deus mesmo, porque Ele não é arbitrário e Ele conhece a mente, o coração de uma pessoa. Eu ouvi certa vez
numa conversa, numa pregação que um palestrante fez. Ele disse assim: quem sabe que no último momento uma pessoa ainda chega ao arrependimento e clama por Jesus, de forma semelhante como aquele criminoso foi crucificado com Jesus. Um deles blasfemou acusando Jesus e o outro disse: lembra-te de mim no paraíso. E no último momento nós de fato não conseguimos decifrar, decodificar aquilo que aconteceu. Queria deixar essa mensagem para nós refletirmos, orarmos. Nós podemos também conversar a respeito e podemos, no mês de setembro, estar atentos, podermos nos unir com projetos, incentivar essas iniciativas para alcançar esse público. A gente sabe até agora, por conta da pandemia, isolamento, toda essa instabilidade, insegurança, essas mudanças que acontecem, então o índice de suicídios está aumentando e a gente sabe que nossas famílias, nossos amigos, também como igreja, nós temos essas oportunidades. Por outro lado, às vezes também somos tão limitados, por isso queremos de uma forma sistêmica, de uma forma de rede, poder nos ajudar, nos unir também junto com organizações, com serviços que se dispõem com carinho, muitas vezes voluntários que olham para esse público para perceber o que está acontecendo e que pessoas tenham a chance de encontrar a redenção, a salvação de um pensamento, de uma opressão que ela sente. E queria concluir com a palavra do Paulo, o que ele escreve em 2 Coríntios 5. Quem quiser ler esse contexto também, Paulo fala de uma forma muito bacana de várias situações que eram os problemas também da igreja, da comunidade de Corinto, e ele incentiva olhando a mensagem que nós temos para anunciar. É a mensagem do amor de Deus, que liberta, que transforma, que perdoa, que faz de pessoas que vivem oprimidas a serem pessoas novas, livres de fé, com esperança. E cada um de nós pode ter essa oportunidade de anunciar essa palavra para quem quer que precise. Eu queria deixar também para nós esse desafio de nós orarmos, talvez nos reunirmos com alguém que está do nosso lado, pararmos no momento e fazermos uma oração, agradecendo a Deus, mas também intercedendo e pedindo, sobretudo também nesse mês de setembro, que essa boa mensagem de Deus chegue ao coração de pessoas, que mentes e vidas sejam transformadas. Então, fica aqui o nosso abraço e que Deus nos guarde e nos abençoe.